Boa tarde a todos e a todas. Quero, primeiramente, parabenizar os professores Vanderlei Carneiro, José Elielto Souza e Erasmo Braga, porque tenho a grata satisfação de debater essa tarde, pela organização do livro Hospitalidade e Hermenêutica, e dizer do imenso orgulho que eu e Carolina Almeida temos em ter publicado um texto como capítulo do livro intitulado Condição Humana e Civilização Universal, do mito à poesia. E quero dizer a vocês que esse tema, na verdade, essa ideia me veio há anos atrás, quando eu defendi a minha tese, e uma professora que estava na banca, que é antropóloga, de nome Marise Werneck, da PUC de São Paulo, ela observou que o mito do Goethe é um mito de fundação, que reúne tanto traços de universalidade, como traço de redenção de um povo pelo sacrifício, quanto traço de particularidade, por ser um mito oriundo de um povo autóctone, um povo que funda uma cultura e, fundando essa cultura, funda uma civilização. E o mito do Goethe é um mito da tribo muisca, da Colômbia, pré-colonial, da América Latina. Então, o Sousandrade, quando escreveu o poema O Goethe, ele se inspirou no mito do Goethe. Então, foi o mito que inspirou o poema de Sousandrade. Então, quando a professora me falou isso, que eu não explorei na minha tese, e não explorei também no meu livro, eu vim explorar mais com Carolina aqui nesse texto, que não é um texto ainda completamente acabado, né? Então, e esse texto, essa ideia me foi acesa novamente quando eu li o texto do Riquet chamado Civilização Universal e Ciência e Culturas Nacionais. Esse texto do Riquet, que está em Memória e Verdade, de 1964, Riquet trabalha o seguinte problema, né? Que nós ingressamos numa civilização universal. Só que o que constitui essa civilização universal são as culturas nacionais. Mas as culturas nacionais, por sua vez, ao ingressar nessa civilização universal, que tem como característica maior a técnica, a tecnologia, as culturas nacionais têm que se submeter a transformações e adaptações. E se essas transformações e adaptações não achataria a herança cultural dessas culturas nacionais, e tendo seu achatamento da sua herança cultural, não haveria um apagamento da identidade cultural. E, com isso, talvez, o desaparecimento da cultura nacional. Mas o Riquet, vejam bem, né? O Riquet está na década de 60, nos meados do século XX, e já vê a possibilidade de um mundo unificado, que na década de 80 e 90 chamaram, e até hoje ainda chamam, de globalização. Mas eu prefiro civilização universal. Né? Então, veja, o Riquet ele nem é completamente pessimista em relação à técnica e nem é completamente otimista. É como se ele tivesse um pé à frente e outro atrás, porque ele vê os benefícios e vê os malefícios também. Um dos benefícios é que essa sociedade universal, esse mundo, se reuniria no mundo em comum, numa sociedade universal, onde técnicas seriam dizimadas e aprendidas. Mas teria esse perigo desse apagamento dessa identidade cultural, consequentemente, a perda da cultura nacional.
né? Mas o Riquet diz, ora, a cultura se apresenta em várias camadas. Essa camada que se apresenta na civilização universal é uma camada superficial, digamos assim, é que aparece para nós que estamos nesse mundo tecnológico. Mas embaixo dessa camada, o que sustenta essa civilização universal, que é as culturas, que são as culturas nacionais, essas culturas são constituídas por várias camadas. E ele diz: a cultura, tomada em sua acepção mais original de fundo de valores, que processa a criação de costumes praticados em sua moralidade e constituidores de uma tradição, é um fenômeno que expressa o estado de pensamento, da vontade, dos sentimentos de um grupo humano em determinado momento da história. Esses valores, em um nível mais elaborado, apresentam-se sob as formas de instituições que fundam as civilizações, sendo que a civilização tecnológica ela é praticamente constituída pela tecnologia, né? E ele diz mais ainda, e eu que digo, interpretando o Riquet, a cultura desvela a condição humana em sua singularidade, tanto pelo fato de sua criação ser marcada pela lei trágica de ter como seu criador o artista imerso à solidão, como por ser no estado da contradição, da incompreensão, da arte surgida como algo que de início choca e desorienta para depois ser concebida como uma expressão verídica do seu povo, a cultura irrompe no interior de um grupo, fundando uma comunidade, uma tradição que revela pressupostos e exigências morais e estéticas que nortearão os comportamentos, as ideias e a criação de símbolos que serão desenvolvidos ou não, mas apreendidos de geração em geração por meio da vida em comunidade. E por técnica, eu interpreto a seguinte passagem de Riquet: por transcender o mundo animal, é que o homem faz com que exista outra coisa que não somente natureza, mas o mundo instrumental, a que Riquet chama de técnica. A técnica interfere e ou cria comportamentos de pertença que vão ao encontro ou não ao modo, à natureza, tocando uma relação que entrelaça vida pessoal e técnica, em semelhança ao modo como a natureza penetra até o centro da vida pessoal. Nesse estado de interseção entre natureza e técnica, é que o Riquet chama de civilização. Então, a civilização tecnológica, a civilização universal, ela é mediada exatamente por técnicas, porque aí o Riquet vai dizer também que a técnica ela é informada, porque não é necessário uma pessoa ter nascido em um determinado país, em um determinado lugar, que deu origem à criação desse instrumental, dessa técnica, para ter condição de sua aprendizagem e de seu ensinamento, que ela é transmitida. Enquanto que a cultura não. A cultura, ele diz que é comunicada. A cultura, você tem que estar imerso numa comunidade onde está inserida aquela cultura, com seus valores morais, éticos, estéticos, que você, então, a irá apreender e desenvolvê-los ou não, dependendo da sua identificação com eles, porque não é que você nasça numa determinada cultura que você se identifique com todos os traços culturais que formam aquela cultura, mas muito dos
traços permanecem pela sua experiência, pela sua vivência, e essa cultura, ela é, então, comunicada de geração para geração. Isso não quer dizer também que uma pessoa que se muda de um país para um outro país não possa assimilar, ou de um lugar para outro lugar, mesmo no mesmo país, como, por exemplo, eu no Nordeste e Cláudia lá no Sul, no Rio Grande do Sul, não é que eu não me mude para o Rio Grande do Sul ou Cláudia para cá, para o Nordeste, que a gente não venha assimilar determinados traços culturais. Mas, para com que isso aconteça, eu tenho que estar vivendo naquela cultura. Eu tenho que fazer presença naquela cultura, muito diferentemente da técnica. Né? Por exemplo, nós usamos o computador, mas nós não estamos no país que criou o computador. Né? No entanto, nós aprendemos essa tecnologia, nós informamos sobre essa tecnologia e utilizamos essa tecnologia. Né? Então, o Riquet diz, abre aspas, creio que o fundamental está em discernir o núcleo criador das grandes civilizações que se constituíram em um mundo civilizado e culto. É somente desse nível de visão do mundo que se pode compreender onde se assenta a história universal das culturas. Por quê? Porque essa história universal das culturas estaria exatamente assentada na camada mais primitiva, mais original da cultura, que a gente não encontra na civilização universal. A gente encontra na cultura nacional. E o perigo é perdê-la quando a entrada na civilização universal. Por quê? Porque ele diz: os valores que formam essa visão de mundo são sistemáticos e acumulativos. Porém, a acumulação valorativa é qualitativa e propaga-se através da comunicação, diferentemente da acumulação de instrumentos da civilização universal, que ocorre por meio da transmissão, pois mesmo não se fazendo parte de uma sociedade em que determinado instrumento foi descoberto e assimilado, se pode aprender sobre o seu funcionamento e utilizá-lo. Entretanto, os valores, para serem apreendidos, exigem que o sujeito faça parte da comunidade que os detém e que haja sua identificação com tais preceitos para que possam ser compreendidos e comunicados. Os valores de que falamos aqui residem nas atitudes concretas em face da vida, na medida em que elas formam sistema e não são postas em questão de maneira radical pelos homens influentes e responsáveis. Riquet, 68, página 287. Ou seja, a civilização ela pode ser universalizada enquanto a cultura pode ser compreendida e incorporada pelo sujeito que vive em determinada comunidade. A cultura é um viver a partir de dentro, porque é aprendida pela tradição. Isso nos leva a refletir que a acumulação da cultura se realiza na tradição vivida, e somente assim é incorporada a sua comunicação, ocorre na intersubjetividade. Mas Riquet pergunta: onde reside esse fundo de valores? Somente escavando abaixo das instituições é que encontraremos essa camada que sustenta os próprios valores e que se expressam nas instituições tradicionais. O núcleo encontra-se na camada em que habitam as imagens e símbolos, por constituírem as representações básicas de um povo. E o Riquet, então, ele observa a seguinte coisa, né? Ele diz, abre aspas, todos os fenômenos diretamente acessíveis à descrição imediata são como os sintomas
ou sonho para a análise. Então, ou seja, esse núcleo, que Riquet chama de núcleo ético-mítico, que é essa camada originária da cultura nacional, que por sua vez, origina a nossa identidade cultural e faz com que criemos uma herança cultural, né? Ela pode ser apagada se não cuidarmos dela. E aí é uma pergunta que eu faço. Ora, né, estando em perigo a cultura nacional e chegando a seu suicídio, o mito e a poesia também desaparecerão? Ou outras formas surgirão a partir dessa sociedade universal, pela técnica e pela tecnologia? Quando eu fiz essa pergunta, quando eu me faço essa pergunta, eu ainda não tinha atentado para as novas formas poéticas e de prosa que surgiram a partir da tecnologia. Né? E imagina, e aí eu imagino o Riquet lá na década de 60, nos meados do século XX, ele já antevendo um projeto que é de uma sociedade unificada, unificada pela técnica, que é a sociedade que hoje nós vivemos. E os perigos que corre essa sociedade. Tais desses perigos, por exemplo, é a cultura do consumismo. Né? Então, eis que desplantar a humanidade não se constitui em só um estilo cultural, mas apresentou-se em figuras históricas coerentes, acabada. As culturas, a condição humana é tal que o expatriamento é possível. Porém, até que ponto uma determinada cultura pode subsistir contemporaneamente no mundo em que está cada vez mais subsumido por uma civilização universal? Então, quando chegou nesse ponto do meu artigo, eu queria compreender o mito originário, que é exatamente o núcleo ético-mítico, que é essa camada originária. E eu comecei a fazer uma analogia, então. Será que o núcleo ético-mítico é o que lá atrás a professora, que é antropóloga, chamou de mito de fundação? Por exemplo, eu comecei a me fazer essa pergunta, né? E a partir daí, então, eu busquei subsídios para completar esse artigo nessa questão do mito, para compreender melhor essa questão do mito, em Joseph Campbell, o mitólogo ou mitologista norte-americano de 1904 a 1987, no livro O Herói de Mil Faces, de 1949, que é um livro super interessante, que ele trata exatamente sobre o mito e o mito no Ocidente. Como o mito no Ocidente, a origem do mito do Ocidente. E, na verdade, ele trata do mito do Ocidente, mas que essa questão do mito está presente em todas as grandes culturas. Ele diz que está presente em todas as grandes culturas. No caso dele, ele estuda mais o mito, nesse livro, o mito do Ocidente, né? E Campbell, assim como Riquet, compreende os símbolos primitivos como produtos espontâneos da psique e que trazem consigo ainda intacto o poder criador da sua fonte, por ser esta uma visão intemporal que se expressa sob a forma de mitologia em todos os lugares, apesar da variação dos costumes, e que muitas são as ciências que contribuem para a análise desse enigma. Mas o mitólogo, também como Riquet,
admite que chama-lhe a atenção os escritos da psicanálise, por descrever e analisar as revelações manifestas nas clínicas de doentes mentais, e não só de doentes mentais, como lá na frente, como está isso no texto do Riquet, Civilização Universal e Culturas Nacionais, e no texto do Joseph, O Herói de Mil Faces, que está presente nos sonhos também. Os sonhos os sonhos são umas manifestações desse inconsciente. Então, as bases da cultura estariam no inconsciente desse povo, dessa comunidade, que constitui seus mitos, suas crenças, suas lendas, seus símbolos. E depois, isso que está no consciente é revelado pela cultura, na hora em que esse artista, essa pessoa, criador, criadora, se lança no mundo com uma história narrada, por exemplo, com uma narração, como com um poema, como é o caso de Sousandrade, né? Campbell. E nessa perspectiva, Campbell, eu trago no texto o exemplo que Campbell dá de um mito, e como esse mito se constitui de princípios morais, né? Campbell relata o mito do rei Minos, que estava em guerra com o fito de proteger as rotas comerciais da sua ilha império. Quando a rainha Parcífae é destinada a encontrar-se com um touro magnífico, branco como a neve e nascido das espumas do mar. Sendo seduzida, dá à luz a um touro, a um monstro, uma cabeça de corpo humano, mas dotado de cabeça e cauda de touro, o qual todo o palácio tinha medo e vergonha. Parcífae fora punida por sua curiosidade, já premeditada pela sua sogra Europa, quando fora levada para Creta por um touro, que era o próprio Zeus, pai de Minos, sendo conhecedor da sua história, e quando já adulto, em disputa ao trono com outros irmãos, acreditava-se ser o herdeiro por vontade divina, uma vez que era entre todos o único a ser filho de Zeus. Minos tinha convicção que o touro era seu e rogou ao deus Poseidon que lhe enviasse um touro do mar como sinal. O touro aparecera e Minos assumiu a posse do trono, porém selou a promessa de que, como rei, imolaria o touro imediatamente, mas, ao contrário, ao certificar-se da magnitude do animal, Minos acatou a ideia da vantagem pessoal em tê-lo como aquelas qualidades e sacrificou um touro do seu próprio rebanho. E assim Creta prosperou, Minos tornou-se um modelo de rei justo e virtuoso, mas de um modo interno, pois Poseidon levava a rainha a tomar conhecimento da história e desejar conhecer o touro que vivia dentre o rebanho, fazendo com que ela se apaixonasse loucamente pelo animal. E, escondida em uma vaca de madeira, construída pelo artista Dédalo, enganasse o touro e concebesse o monstro. Ao tomar conhecimento da história, Minos não condenou a rainha, pois era consciente de que convertera em proveito próprio aquilo que era um dote em causa pública. Assim, contrata Dédalo para construir o labirinto, onde se esconde o Minotauro, que passa a exigir o sacrifício de rapazes e moças para a manutenção do império. O Minotauro simboliza a falha de Minos. Fora Minos que falhou ao manter o touro em seu poder, impulsionado pelo autoengrandecimento egocêntrico. O rei, então, que era símbolo de virtude, transforma-se em um perigoso monstro tirano, que acumula para si
o bem que é público. Campbell, eu faço a seguinte citação de Campbell: a figura do monstro tirano é familiar às mitologia, tradições folclóricas, lendas e até pesadelos do mundo. E suas características, em todas as manifestações, são essencialmente as mesmas. Ele é o acumulador do benefício geral, é o monstro ávido pelos vorazes direitos do meu e do para mim. A ruína que atrai para si é descrita na mitologia e nos contos de fada como generalizada, alcançando todo o seu domínio. Esse domínio pode não ir além de sua casa, de sua própria psique, torturada, ou das vidas que ele destrói com um toque de sua amizade ou assistência, mas também pode atingir toda a sua civilização. Ou seja, nessa citação do Campbell, tem uma carga moral e ética muito grande, né? De como um rei que era virtuoso se torna um monstro tirano, né? Com o acúmulo daquilo que era público, ele acumulou para si. Então, quer dizer, o mito, tanto Campbell quanto Riquet concordam de que o mito ele é preenchido por traços, mediados por traços éticos, estéticos, morais, que norteiam a história de um povo, que criam a herança cultural de um povo. Então, constatamos que Campbell ressalta os preceitos morais no mito de Minos, em concordância com Riquet, quando também ressalta a carga de preceitos morais que carrega um núcleo ético-mítico e que constitui os costumes de um povo em sua prática social. O mito tem profundas implicações éticas ao contextualizar e orientar o comportamento moral, psíquico e social do agente humano para a responsabilidade. Percebemos, então, que a ideia de Riquet da existência de um núcleo ético-mítico como raiz da cultura está presente em toda civilização e sustenta a própria concepção de civilização universal, surgida das ciências e da técnica, por ter como base de sustentação as culturas nacionais. Por isso, a manutenção das culturas nacionais ser imprescindível para a manutenção e identidade de um povo. Para o filósofo francês, torna-se necessário discernir algumas condições sine qua non como meio de sobrevivência e renascimento de uma cultura capacitada de se integrar à racionalidade e compulsão competitiva da civilização universal, e uma desses traços, uma dessas condições sine qua non, é o retorno ao sagrado. Pelo humano, pode ser uma via que revele a este uma relação com a natureza de pertença, fazendo sentir-se responsável pela sua existência e preservação, transformando a sua percepção da própria temporalidade. Eu cito Riquet, abre aspas, do contrário, sua fidelidade não será mais que um simples adorno folclórico. O problema está em não simplesmente repetir o passado, mas de enraizar-se nele para inventar sem cessar. Ou seja, na hora que nós paramos de inventar, de criar sem cessar, a civilização ela irá se estagnar e irá se dar apenas pela mediação da tecnologia, né? Na obra O Si Mesmo como o Outro, de Riquet, ao tratar das implicações éticas da narrativa, enuncia que a poesia narrativa se concretiza, pelo menos,
em dois aspectos: amplificadora da experiência pessoal e consolação. Ora, na medida em que o agente humano se abre ao horizonte do mundo do texto, proposto pela narrativa poética, ele tem a sua experiência pessoal dimensionada por aferida com as diferentes experiências que as narrativas poéticas lhe apresentam como possíveis. E ainda esse dimensionamento da experiência faz-se necessariamente por meio de um processo de avaliação que lhe é proposto pela narrativa poética, resultando que o gozo estético é acompanhado de um juízo moral, ainda que não se reduza a este. E eu cito Riquet: o prazer que sentimos em acompanhar o destino das personagens, sem dúvida, implica suspendermos qualquer juízo moral real, ao mesmo tempo que deixamos suspensa a ação efetiva. Mas no circuito irreal da ficção, não deixamos de explorar novas maneiras de valorar ações e personagens. Dentro dessa muralha irreal da ficção, nós nos permitirmos explorar novas maneiras de avaliar ações e personagens. As experiências intelectuais que fazemos no grande laboratório do imaginário são também explorações realizadas no reino do bem e do mal. Transvalorar ou mesmo desvalorar ainda é valorar. O juízo moral não é abolido, mas é submetido às variações imaginativas próprias à ficção. Ou seja, a ficção faz com que a gente desenvolva o poder da nossa imaginação. É aquilo que nós estávamos falando no nosso encontro anterior, sobre o Riquet. O Riquet é um dos filósofos contemporâneos que toma novamente a imaginação como uma faculdade importante de comunicação, de conhecimento. Né? A faculdade de imaginação passa a ser uma faculdade importante de conhecimento. Né? E, sendo assim, as criações imaginativas, variações imaginativas, elas são acompanhadas também por um determinado juízo moral. Né? Mesmo que esse juízo moral não venha substituir o juízo estético, mas ele decorre em consequência do juízo estético. Né? Assim, Riquet diz que a literatura e a poesia têm profundas implicações éticas. Ao contextualizar e orientar a vida no segmento da função essencial de tornar o agente humano capaz para a responsabilidade. Por isso, a experiência da leitura realiza-se numa atitude de abertura pela disponibilidade do texto. O mundo passa a ser refigurado e o texto pode funcionar como consolação ao proporcionar a catarse para as questões existenciais limites, como no caso do sofrimento e da morte. E citando Riquet, ele coloca: assim, a ficção pode concorrer à aprendizagem do morrer. Né? Então, nesse momento do debate, que eu fiz a interferência do Joseph Campbell para compreender melhor a noção de mito e a relação com o núcleo ético-mítico dado por Riquet como a camada original das sociedades, das culturas nacionais, eu tomei como aplicação o poema Huguesa de Sousandrede. O poema Huguesa de Sousandrede eu já o conhecia através do estudo que eu fiz, da pesquisa que eu fiz para a minha tese,
Mas na minha tese, como eu falei anteriormente, eu não explorei esse tema. Eu fiquei com esse tema latejando na minha cabeça. E veja, né? Eu tomo, então, o item terceiro, que é chamado mito e poesia. Essa capacidade desenvolvida pelo ser humano de narrar a criação do mito e seu possível desenvolvimento em narrativas de poesia e literatura, segundo Riquet, é porque somos dotados de uma capacidade narrativa que se constitui como sendo um tipo de intriga em que cada sujeito se encontra implicado, mesmo não tendo controle sobre o seu começo e o seu fim, mas cabe-lhe conferir-lhe sentido. É a partir dessa visada que interpretamos e analisamos algumas passagens do poema Huguesa, de Sousandrade. Sousandrade é um poeta do século XIX, de 1833 a 1902. E uma curiosidade é que Sousandrade levou 40 anos construindo esse poema. É um poema constituído de 12 cantos e o canto epílogo, ou seja, 13 cantos. É um poema denso, né? E toda a inspiração, daí que veio a minha ideia e a colocação da professora, é que a inspiração que Sousandrade teve para esse poema foi um mito, né? O mito do Gueza. E o mito do Gueza é um mito muito antigo da tribo muisca do povo da Colômbia pré-colonial. E que Sousandrade tinha como objetivo fazer desse mito a identidade cultural do povo latino-americano, não só do povo latino-americano, do povo americano, vendo o continente americano. Então, quer dizer, Suzano dedicou 40 anos da vida dele a explorar as mais diversas variações imaginativas possíveis a respeito desse mito, né? Então, o que era o Gueza? O Gueza era uma espécie de vítima oferecida, desculpem, como sacrifício à divindade mais importante do povo muiscas, Bochica, filho e símbolo do Deus Sol. O culto sacrificial tem origem pré-colombiana e previa a escolha de um menino da aldeia, que deveria ser conduzido ao templo solar de Sogomoso, onde era educado e preparado para o sacrifício, que exigia sua imolação quando chegasse à idade de 15 anos. Sendo levado em procissão ao longo do Suna, o Suna era a via sagrada percorrida na antiguidade pelo herói civilizador Bochica, que apareceu subitamente entre os povos dos altiplanos de Bogotá, para transmitir os ensinamentos do Deus Sol relativos à vida social e religiosa que deveriam ter. Os cheques eram sacerdotes que, ao fim do Suna, arrancavam o coração do jovem Gueza e ofertavam como alimento a Deus Sol, para selar a união cósmica sempre em desequilíbrio dos humanos com o divino. O rito era periodicamente renovado com a escolha de um novo Gueza a ser imolado em benefício da coletividade. Sousandrade tomou conhecimento dessa lenda através do estudioso francês Ferdinand Denis, que esteve no Brasil entre 1816 a 1820, escrevendo sobre a literatura brasileira, como sendo independente da lusitana e europeia. E tal emancipação se concretizava numa espécie de nacionalismo indianista,
e paisagista com visão cristã de mundo. Daí ser Ferdinand Denis considerado o iniciador da teoria do romantismo brasileiro. O seu livro, Resumo da História Literária de Portugal, seguida do Resumo da História Literária do Brasil, exerce significativa influência na geração romântica emergente. Essa fonte de informação sobre a formação da recente literatura nacional, organizada por Denis, fora contemplada na enciclopédia O Universo, no tomo 1 da seção América, junto com outros registros intitulado Colômbia e Guianas, organizada por outro estudioso francês, Marie César Famin. E foi nessa última seção que Souza Andrade achou as primeiras referências à lenda do Gueza, além de toda uma série de informações preciosas sobre a religião e a cultura dos muiscas, da província colombiana de Cundinamarca, né? Vejam o depoimento de Souza Andrade, citando Souza Andrade. Parece-me sempre que eu deveria dizer em defesa de Souza Andrade errante, transcrevendo apenas a opinião contemporânea que o justificasse ou condenasse. O poema foi livremente esboçado, todo segundo a natureza singela e forte da lenda, e segundo a natureza própria do autor. Compreendi que tal poesia, tanto nas ásperas línguas do norte, como nas mais sonorosas do meio-dia, tinha de ser a que reside toda no pensamento essência da arte, embora fosse as formas externas rudes, bárbaras ou flutuantes. Agora, uma curiosidade interessante é que, no mito do Gueza, o mito é imolado. No poema de Souza Andrade, o Gueza ele consegue fugir dos cheques e se libertar, e libertar todo o seu povo, né? E Souza Andrade, ele foi um viajante. Ele conheceu praticamente toda a América do Sul, a América do Norte, viveu durante 10 anos nos Estados Unidos. E o canto 10 do poema é super interessante, que é exatamente a parte em que Souza Andrade faz com que o Gueza se lance na própria Wall Street. E lá na Wall Street, ele se vê liberto dos cheques. Mas com quem que ele, metaforicamente, ele está brigando? Ele está brigando com os grandes capitalistas da época, né? Com os grandes senhores também da época. Né? Souza Andrade transmuta a ideia de cheques para capitalista e para colonizadores. Então, já é um poema que irrompe o próprio Estado de colonizador, de colonizado, desculpem, de colonizado, né? Irrompe o próprio Estado de colonizado. Então, é nessa perspectiva que eu fiz assim, procuramos interpretar algumas passagens do poema Gueza de Souza Andrade, considerado hermético, logo de difícil compreensão, segundo fulcro que a hermenêutica fenomenológica e os estudos sobre a mitologia em Campbell nos possibilitam pensar. E no âmbito da filosofia riqueriana, buscamos sua teoria filosófica para a explicitação da inteligibilidade da linguagem sousandrandina, que se constitui num denso e complexo universo verbal. Isso permite a introdução do poema do excesso de sentido da linguagem poética, acarretado pelas metáforas, ao proporcionarem um desvio em relação às regras lógicas do discurso. Ora,
o que eu quero com isso dar início a uma pesquisa que vislumbre esse núcleo ético-mítico como sendo o mito de fundação e que não é possível a nós sermos introduzidos a uma civilização universal sem mantermos vivos os nossos mitos. E que essa renovação dos mitos ela pode se dar através de várias enunciações, inclusive da enunciação poética. E Sousana estava lá no século XVIII, XIX, né? No ano de 1804 a 1907, e também denunciando e criando a partir daquilo que lhe era possível. O quê? O mito do Goethe. Então, o mito do Goethe seria esse núcleo ético-mítico que funda a comunidade, ou melhor dizendo, a civilização, a nossa civilização cultural. Essa que é a premissa, a hipótese que eu quero chegar a levantar. A primeira coisa que é interessante nos seus textos, professora Rita, que a senhora aborda, direto ou indiretamente, e que todos nós, de uma maneira ou outra, temos que levar sempre em conta, essa questão dessa dualidade entre o sagrado e o profano, né? Ou seja, não tem como se discutir, principalmente dentro da filosofia hermenêutica, e a relação com a literatura, desconsiderando essa questão, né, entre o sagrado e o profano, né? Essa questão da era secular, ela é muito predominante tanto na literatura como nos textos filosóficos contemporâneos, né? E uma outra coisa que também a gente não pode deixar de considerar, que é essa questão do sentido da modernidade, né? Porque o sentido da modernidade, a gente às vezes hoje toma apenas como um mero conceito, mas ele traz uma série de consequências que tem muito a ver com o que a senhora abordou, inclusive a senhora mencionou no final, né? Essa preocupação da questão do mito ético, né? Dessa perda da cultura nacional, as consequências disso. Então, passa muito por essa problemática da modernidade, que a modernidade, quando você retira Deus da centralidade e coloca o homem, então tem uma série de consequências que até hoje elas só se acentuam, como, por exemplo, a individualidade que hoje nós convivemos, né? Um dos sintomas desse excesso de individualidade, a gente pode pegar a nossa própria, digamos assim, nossa dormência diante de 500 mil mortes, né? Ou seja, em qualquer lugar do mundo, isso seria uma tragédia e os responsáveis por isso já teriam sido condenados. Nós não, ficamos meio passivos, apenas acompanhando. Mas isso é apenas um dos sintomas, né, dessa modernidade que tanto centraliza o sujeito, que tanto individualiza, que nos torna tão apáticos diante dos outros, né? Ou seja, o eu e o ego está sempre em primeiro lugar, né? E em segundo, em terceiro, em milésimo, por aí vai, né? Uma outra coisa também que a gente tem que compreender sempre quando falar, e isso está bem nítido na construção poética de Sosandres, né? É algumas trajetórias, né, do andamento histórico e cultural que vai refratar na poesia dele, né? Que a gente precisa lembrar, por exemplo, que o século XV ele foi marcado, que é o início tomado como início da modernidade. O século XV era marcado pela questão do classicismo, né? E de uma certa estabilidade. Mas essa estabilidade, como eu sempre digo, a gente não pode pegar essa estabilidade no sentido estagnado. Não, estabilidade não é uma estabilidade, parece um paradoxo, mas essa, dentro das construções artísticas e poéticas e literárias, podemos dizer assim, é uma estabilidade dinâmica, ou seja, ela não está parada, né? E nesse classicismo criou uma certa acomodação, que você era consagrado como grande poeta à medida que você se aproximasse dos grandes poetas clássicos, como Camões, Homero, Virgílio e por aí vai, né? E o Sousa André tem esse diálogo e tem essa, digamos, essa ruptura, né? Por isso que eu estou mencionando essa questão histórica. Também é interessante a gente lembrar que o século XVI e o século XVII, né, que também se faz presente na concepção poética de Sousa André e nas inquietações também nossas, né, é o que nós chamamos de espírito barroco. O que é que vem a ser o espírito barroco? É essa dualidade entre a carne e a alma, ou seja, essa inquietação, ou seja,
é quando a gente começa a sentir, de fato, os efeitos da modernidade. Você quer se apegar a uma tradição religiosa, mas está diante do mundo em que se valoriza a questão do indivíduo, do ser, da carne, né? E aí, com isso, vai se acentuando, quando chega no século XVIII, né, nós temos praticamente a, a tentativa não, praticamente decretada a morte de Deus já no século XVIII, né? Porque aí você tem a ruptura, através das produções artísticas, na literatura do romantismo, por exemplo, você emerge a questão da subjetividade, você apresenta a questão dos sentimentos individuais e não mais coletivos, né? Você tem um desapego às tradições, e a gente vê isso muito na construção poética do Goethe, de Sozande, essas inquietações, essas problematizações, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele tenta se desapegar dessas tradições, ele se utiliza dela para se referenciar, né? Para constituir o que até a senhora mencionou aqui como um mito de fundação, digamos assim, né? E aí nós vamos ter o nosso filho do século XIX, né? Que o nosso século XIX é marcado pelas contradições e pela cientificação, né? De todo o pensar humano, né? E isso você começa o quê? A problematizar o homem, a natureza e por aí vai. Beleza. O século XX, se eu pudesse resumir ele em uma palavra, eu ia colocar o século XX, o século das miscelâneas, né? É as misturas de tudo, né? Ou seja, a gente já tem o ápice da modernidade, né? A questão secular já é mais forte, já é mais intensa, a religião praticamente já ficou para trás desde o século XVIII, e aqui ela acaba se tornando um mero ornamento. A ideia de Deus acaba se tornando, dentro do pensamento social, apenas um traço cultural, uma ornamentação cultural, e isso traz sérias consequências que a gente tem, por exemplo, agora no século XXI, em que a gente tem, porque no século XIX, quando a gente tem essa cientificação, que aí o nosso querido Sozandi também vai trabalhar com essa questão da ciência, da poesia, né? Quando chega no século XX, que tem essas misturas, né? Ou seja, há essa perda de muita coisa, quando o século XX chega no século XXI, aí que acontece mesmo digamos assim, o enterro, digamos assim, o caos sobre tudo, né? Caos sobre a tradição, caos sobre a questão da religiosidade, o caos sobre a questão dos pensamentos realmente significativos, né? E eu gosto muito de um grande pensador brasileiro chamado José Guilherme Melchior, que ele chama, de certa forma, essa forma da gente conceber a interpretação sobre o mundo, sobre o sujeito, de maneira irracionalista, né? Ou seja, fica muita coisa no eu acho, eu penso, na minha maneira de ver, e nada de diálogo de maneira referencial com a tradição de pensamento, com a construção intelectual, ou seja, há um total irracionalismo, né? E aí a gente costuma aplaudir coisas sem nem sequer levar ao pé da letra, digamos assim, nem só observar minimamente algumas coisas, né? E eu sempre costumo brincar muito com meu querido Elielto, né? Elielto que é um grande Foucaultiano, né? Assim, raiz, né? Que no livro e o Foucault eu pego aqui, né? Eu sei que o meu querido Elielto não tem tanta essa paixão por Foucault, não, estou só brincando, né? E aí tem o José Guilherme, ele utiliza, eu vou falar da questão, pegar esse trechozinho da obra do Foucault, Foucault e Niilismo de Cátedra, né, do Melchior, em que ele diz o seguinte com relação a Foucault e demais outros, né, tomado com pensadores contemporâneos, né? E aí eu posso colocar, quem gostar me perdoe, Derrida, Barthes, por aí vai, né? Que ele diz o seguinte, o Melchior: esses filósofos que desdenham das pretensões de todo saber, recusando de todo debate crítico, não se pejam de passar por escritores e não por pensadores profissionais. Ou seja, a gente acaba substituindo hoje, aí eu pego o seu discurso, né? E a gente acaba criando hoje o chamado narrativas ficcionais transvestida de ciência, transvestida de filosofia, transvestida de pensamento sério, né? Ou seja, cada um expressando o que acha, né, o seu sentido opinativo, sem nenhuma ligação com a tradição, né, e acaba comprometendo toda e qualquer análise hoje em dia. E aí, por que eu fiz essa contextualização, como eu falei no início? Para dialogar a senhora, enquanto pensadora,
Riquet e o próprio Sozandri, que é seu objeto também de análise, né? Porque é uma coisa interessante, professora Rita, que tanto no seu livro, né, A Vida Longa da Existência Errante, uma interpretação do Goethe, né, de Sozandri, A Luz da Hermenêutica de Paul Ricoeur, vou até pegar aqui e divulgar aqui para os meus queridos também, que devem procurar ler, né, junto com o texto com a Carolina, né, que é A Condição Humana e Civilização Universal do Mito à Poesia. É interessante, né, que, primeiro, alguns destaques. A senhora trabalha, nem Riquet e nem os poemas são utilizados como pretextos, né? O que a senhora realiza, né, junto com a Carolina no texto e no seu livro, especificamente, né, é o que eu chamo de diálogo, um diálogo entre Riquet, Sozandri e suas interpretações, né? Isso é interessante, ou seja, não vira um trabalho em que nem a filosofia é levada a pretexto, muito menos a literatura. Porque dentro desse âmbito do contemporâneo do século XXI, a gente vê muita literatura sendo utilizada como pretexto para discutir de novo. Discutir não, apenas evidenciar opiniões e valores pessoais, né? E a senhora não faz isso. Uma coisa que me chama a atenção também no seu texto e também na sua obra, né, que a senhora explora que é exatamente o que o Riquet busca, né, na concepção filosófica hermenêutica, que é a potência da linguagem. E no caso mais específico do seu texto e do seu livro, a senhora busca a potência da linguagem poética, né? E a partir disso buscar essa interface entre filosofia e literatura, né? E é interessante até que, apesar de não aparentar no seu texto explicitamente, né, a gente percebe que a senhora desenvolve um texto sobre estudo hermenêutico, né, pegando aquelas 4 concepções, digamos assim, clássicas e medievais, como se interpretava hermeneuticamente o texto bíblico, que hoje a gente também pode trazer também para abordagem sobre a narrativa, que até já falei em outros momentos, né, que é aquele sentido literal, né, que você pega o texto no sentido ao pé da letra, que tem aquele segundo tipo, que é o moral ou tropológico, né? Tem o terceiro, que é alegórico, que é o que o Eric Auerbach vai chamar de figural, e o escatológico, né, que é o anagógico. E a senhora pega e utiliza muito bem, de maneira muito feliz, que diz, o texto que eu trabalho de Sozandri é um texto alegórico. Então, você pega um poeta que trabalha de maneira alegórica a sua construção poética, e você pega um pensador, no caso do Riquet, que, na sua maioria das suas interpretações textuais, também ele vai se utilizar desse método alegórico de análise de textos, né? Ou seja, análise figural dos textos, né? Então, isso mostra mais ainda a maturidade do diálogo entre o que a senhora propõe e o filósofo que a senhora está utilizando, sem sucumbir um diante do outro, né? E uma coisa também interessante, que a senhora, apesar que isso é um ponto positivo e muito interessante, que apesar da senhora trabalhar nesse sentido figural, alegórico, a senhora tem todo o cuidado quando vai falar que em alguns momentos o Goethe trabalha uma espécie de moralidade na construção poética dele, mas a senhora mostra que essa moralidade não é no sentido ao pé da letra, é uma moralidade articulada à questão da ética. Aí, de novo, converge com Riquet, né? Porque a narrativa para Riquet é esse desenvolvimento da formação do indivíduo para uma concepção ética, né? E isso é muito interessante e muito positivo. E uma outra coisa que também, dentro do seu texto, também é problematizado, quando a senhora pega muito nas análises que Souza faz, que ele transforma-se em uma persona, né? O eu lírico dos poemas, né? Do Goethe, ele problematiza muito essa questão, eu e o mundo. Mas pegando a sua interpretação alegórica, que a gente está presente no seu texto, a gente percebe isso que, na realidade, é a discussão entre o sagrado e o profano, né? Ou seja, é o indivíduo se inquietando, se situando diante de tantas transformações, de tantas inquietações, né? E, ao mesmo tempo que se inquieta, se direciona para determinados elementos, como a senhora mencionou, a questão do mito, né? E essa questão do mito está muito relacionado, que até o Riquet chama ético-mito, né? Então, mais um ponto interessante que a senhora faz essa convergência, né? E uma outra coisa também, professora Rita, quando a senhora fala, isso aí é belíssimo, né? A senhora coloca no seu livro, quando a senhora diz o seguinte, a significação, né, ou seja, o sentido que é trabalhado tanto no poema Sozandri, como também na interpretação figural de Riquet, como também na sua leitura,
A significação é a mediação universal entre o sujeito e o mundo. Ou seja, a linguagem ela está ali não para determinar, não para se sobrepor, não para inferiorizar, não para decretar, né? Mas ela está lá para quê? Como mediadora. E é isso que Ricoeur faz nas suas análises filosóficas e hermenêuticas, né? Essa figura da mediação ela é essencial para todo e qualquer viés interpretativo. E aí, quando se pega um mito, a gente às vezes tem uma ideia muito equivocada a respeito do mito, né? Que a gente até confunde, às vezes, cria um sinônimo, que eu confesso que eu não consigo entender, a relação de mito com mentira, né? Ah, isso é mito. Ou seja, como se mito fosse sinônimo de mentira, e não é. Pegando um dos maiores estudiosos, né, que meu querido Vanderlei conhece bem, que é o Michel Eliade, né? Ele diz o seguinte, que o mito é uma história verdadeira, né? Ou seja, quem tem contato acredita piamente, né? E esse é uma história verdadeira que tem um caráter sagrado. E quando eu falo sagrado, não é só no sentido meramente religioso, é no sentido de valorização, aquilo que você valoriza, né? E que dizer, e o mito é algo exemplar e significativo. É tanto que, de novo, pegando aquela banalização do irracionalismo contemporâneo que a gente tem, a própria questão, quando diz, me perdoe aqui a expressão, aquele idiota como mito, onde é que ele é só se for um exemplar e significativo aos avessos, né? Porque aquela figura que está na presidência da República, chamada de mito, né? Ele é só se for às avessas, né? E aí tem uma outra coisa interessante, que aí eu vou pegar aqui o trechozinho aqui do livro, né? Só para mencionar, o Nassora diz o seguinte, né? Que isso é muito interessante, o Nassora dilui a questão do mito dentro da concepção cultural. Tira daquela análise meramente, digamos assim, antropológica no sentido estrutural e traz para a convivência no meio, né? E situa a concepção de mito que é trabalhado no Goethe dentro desse âmbito cultural. O Nassora diz o seguinte, na página 179, para quem tiver com material, no finalzinho do primeiro parágrafo, né? A cultura irrompe do interior de um grupo fundado, uma comunidade, uma tradição que revela pressupostos e exigências morais e estéticas que nortearão os comportamentos, as ideias, a criação de símbolos que serão desenvolvidos ou não, mas aprendida de geração em geração por meio da vida em sociedade, né? Ou seja, isso nos diz o quanto que é essencial o mito. E, ou seja, nós não temos como conviver sem mito, né? E o nosso querido René Girard, que o Vitor conhece também, né? O Girard vai chamar de mediador, né, Vitor? Ou seja, e isso está lá em Aristóteles, né, Dani? Quando ele diz que imitar é inerente ao ser humano. Ou seja, não tem como você viver sem uma referência, seja ela mítica, seja ela mediadora, pegando a antropologia de René Girard, né? E aí uma coisa interessante que a senhora trabalha, né, nessa concepção de mito no seu texto e no seu livro, né, é essa questão do mito como um contexto de herança cultural, né? Ou seja, é uma coisa que vai se passando, que os símbolos pode você questionar, você pode problematizar, mas eles vão continuar existindo. Por que eles vão continuar existindo? Porque nós temos a necessidade deles, né? O Nassora coloca a própria questão do arquétipo, né? O arquétipo, se a gente for pegar o inconsciente coletivo do Jung, né? Ele mostra exatamente isso, que nós não temos, já está embutido, a gente já vem não zerado, a gente já vem, né? Já é gerado com essa formação mental, né? E aí a senhora coloca isso sobre o aspecto da herança cultural, também coloca sobre essa questão que o mito, no caso do Goethe, né, ele acaba provocando um desvelamento do mundo, ou seja, uma descoberta do mundo. Um ato de descobrir, como a senhora até de maneira errante, como a senhora mencionou, né? E se desbravando, mas buscando o quê? Uma formação ética. Por isso que é um mito fundador. É um mito de referência, mas não é um mito apenas para contar uma história por contar. Ou seja, tem uma finalidade. E a finalidade ética, nos poemas do Suzanne, como também na própria construção de narrativa do nosso querido Ricoeur, né? E aí, um outro momento, pegando de novo o seu texto, aqui na página 184, né? Quando a senhora vai dizer o seguinte, mais a Carol, que vai falar o seguinte: o mito tem profundas implicações éticas ao contextualizar e orientar o comportamento moral
psíquico e social do agente humano para a responsabilidade. De novo, o mito ele tem uma finalidade ética e aí se une aquela concepção de Riquet do leitor-ação, né? Ou seja, o leitor não é simplesmente para absorver e para contemplar uma construção estética, literária, poética, né? Mas é para ter uma finalidade, ter um sujeito formativo, aquilo que até o Ranieri, no encontro 3 semanas atrás, chamou de Biduing, né? Biduing, perdão, aí quem o alemão fraco, né? Mas é exatamente isso, ou seja, a literatura na formação ética, né? E a literatura, a narrativa, para uma vida justa, para uma vida mais significativa, né? E aí, quando a senhora pega, por exemplo, e trabalha o Joseph Campbell, né, o Herói de Mil Faces, e aí é interessante um diálogo que a senhora apresenta, que até eu trago aqui, porque a gente, às vezes, quando trabalha essa questão de mito, de heróis, de arquétipos, a gente assim tem uma tendência de apenas colocar alheio a gente isso, ou seja, como se fosse uma mera ilustração, como se fosse um mero conteúdo decorativo ou uma coisa do passado. A gente não percebe o quanto que isso nos é presente, o quanto que isso nos é cotidiano, né? E aí o Campbell coloca que a função primária da mitologia e dos ritos sempre foi de fornecer símbolos que levam o espírito humano a avançar. Ou seja, nós só avançamos não é pelo pensamento em progress, né? Nós avançamos porque a gente nunca parte do nada. A gente sempre está partindo de algo, sempre está acrescentando. E, ao contrário do que a gente pode se iludir, os mitos, os arquétipos, essas concepções heróicas, os mediadores, eles são essenciais, né? A gente ouve até aquela brincadeirinha, para você ser gigante, basta você subir nas costas de um outro gigante, aí você se torna maior. Isso que é exatamente isso que o Campbell está nos dizendo, que os mitos, os símbolos, né? Aí eu acrescento os heróis, os arquétipos, os mediadores, eles nos servem para que a gente possa avançar, né? E aí também tem uma outra questão, que aí eu acrescento a leitura do seu material, professora Rita, que é muito rico, tanto o seu livro como os seus textos, como esse texto com a Carolina Almeida, né? Que aí eu acrescento um ponto que eu queria mencionar, que é a questão de um livro chamado Anatomia da Crítica, né, de Northrop Frye, né? Quando ele vai abordar exatamente essa questão das ações do herói, né? E é interessante as 5 concepções que ele traz, né, que nos diz muito, nos desvela muito essa relação entre literatura e filosofia, ou literatura e antropologia, ou literatura e qualquer outra ciência de interpretação sobre o homem, né? Primeiro que nós temos dentro dessas concepções de mitos de heróis, segundo nosso querido Norton Fry, né, você tem a primeira concepção de si, do personagem, do sujeito superior tanto aos homens quanto ao seu ambiente, né? E nesse caso o herói é um ser divino, né? Ou seja, ele está acima do bem e do mal, ele está acima, ou seja, ele é intocável, né? E aí a gente pode ilustrar, por exemplo, a própria questão da mitologia, não é nem a mitologia, o pensamento cristão, né? A ideia dos santos. Os santos sempre eles estão acima dos outros homens e acima dos ambientes, né? Ou seja, por isso que é um herói divino, né? Como Norton Fry menciona. O segundo tipo que o Norton Fry destaca é que você vai ter determinados personagens, seja na literatura, seja em figuras humanas, em que você tem, eles são superiores, mas é só um pouquinho, né? É só um pouquinho superior como aos outros homens e ao seu ambiente, né? Isso é o que a gente pode chamar de mitos básicos, né? E onde é que a gente encontra esse mito básico? É nas lendas, no folclore, ou seja, as lendas e o folclore sempre é uma concepção, né, humano um pouquinho elevado ao ambiente e aos sujeitos. E o terceiro tipo, que aí é esses próximos que eu quero mencionar, que é o que ele vai chamar de elevado, mimético elevado. O que é que vem a ser, de novo, trabalhando aquela concepção de mimes, lá do nosso querido Riquet, do Platão, perdão, do Aristóteles e também até do Erich Auerbach também, né? Quando ele vai chamar de mimético elevado, são aqueles que o mito ele é superior aos outros homens, mas não ao ambiente. Ou seja, aí onde você tem aqueles heróis, digamos, clássicos, né?
é aquela, como por exemplo, nas tragédias, né? Como a gente pode pegar, por exemplo, dentro da mitologia grega, Ulisses, né? Ou seja, ele é um pouco superior aos outros homens, por isso que ele exerce uma formação de líder. No entanto, ele não está acima do ambiente, né? Ou seja, é um humano com mais talento, com mais determinação, com mais espirituoso, né? E o quarto tipo que ele vai falar, que é o tipo que não é superior aos outros homens e nem ao ambiente, que ele vai chamar isso de mimético baixo. E quem são esses miméticos baixos? Né? São sujeitos igual a nós. É por isso que eu faço aqui um parêntese de uma coisa que sempre me inquieta muito, quando a gente pega naquele texto do Walter Benjamin, o narrador, que o Benjamin condena que hoje nós não temos tão grandes narrativas, né, como antes, e aqui a gente já problematizou, porque nós não vivemos como antes, nós não temos a concepção de mundo como antes, né? E aí as pessoas distorcem isso, aí cai de novo naqueles irracionalismo do século XXI que eu falei no início, né? Que inclusive nós temos uma concepção dentro dos estudos, né, que a senhora conhece, dos estudos culturais, né, que acaba valorizando muito determinadas coisas que não tem nada a ver, né? Como assim, como os critérios externos à obra, né? E aí, dentro dessa questão dos estudos culturais, que se valoriza muito mais se o autor é nordestino, se o autor tem alguma deficiência física, se o autor... Ou seja, acaba transformando a narrativa em panfleto, né, reivindicativo, né? Aí vem com um dos sintomas desse racionalismo, é condenar as grandes obras canônicas, né? Para que ler, por exemplo, dia 16 de junho, que todo mundo vai lá, comemora o Bloomsday, né? E faz aquela fala sobre Ulisses, de James Joyce e tal. Só que aí a maioria das pessoas não leram o livro, porque se tivesse lido, saberia que o livro começa a narrativa no dia 16 de junho e termina no dia 17. Ou seja, não é só apenas um dia, tá? E também começa às 8 cedo da manhã e termina na madrugada do dia 17. Ou seja, as pessoas comemoram o que não leem, né? Isso é mais um dos traços do irracionalismo. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque todos aqueles que condenam as grandes obras literárias, como, por exemplo, o Goethe, né, de Sousa não percebem que digamos assim, os personagens que compõem, seja a narrativa, seja a construção poética, são sujeitos igual a nós, ou seja, estão dentro desse aspecto do mimético baixo, ou seja, são pessoas ordinárias como nós, ou seja, que não tem nada de diferente, não tem nada de elevado, mas que têm inquietações que nós deveríamos ter também, né? Então, se você pegar Ulisses de James Joyce, quem é? Três pessoas comuns, né? Stephen Dedalus, a Molly Bloom e o Leopold Bloom, ou seja, não tem nada de super-herói, não tem nada de empresário, não é aquele, me perdoe quem gostar, tá? Não é aquele lixo cultural chamado 50 tons de cinza, né? Porque é fácil, o cara anda de helicóptero, o cara é rico, o cara é isso, o cara é aquilo, aí todo mundo acha que ele é um símbolo, ou seja, que ali sim deveria ser condenado, né? Os estudos culturais deviam condenar aquilo ali, porque aquilo ali digamos assim, a exaltação, a exemplificação do capitalismo, digamos assim, né? O cara que tem tudo, compra tudo e é dono de tudo, né? Então é isso sim que deveria ser condenado e não é. E por último, que o Norton Fry menciona, é o que ele chama de irônico, né? Que aí nós temos alguns personagens na literatura, né? Que esse modo irônico é o que se coloca inferior, né? Ao ambiente e aos sujeitos. Por isso que ele é irônico, porque ele banaliza. Aí onde entra o que nós chamamos a questão pitoresca, né? A literatura pitoresca. Né? E aí o que é que acontece? O nosso querido Sousa ele se citou exatamente isso dentro desse mítico herói mimético baixo, ou seja, ele parte, apesar do mito da fundação, né? Ele parte do nivelamento comum dos sujeitos, ou seja, não é nenhum que está acima nem dos personagens e nem do ambiente, ou seja, é um sujeito igual a nós, mas um sujeito pensante, reflexivo, e que problematiza todas essas concepções históricas do século XV, século XVI, século XVII e o século dele, XIX, né, dentro da literatura. Né? E aí, só para não tomar muito mais o tempo de vocês, eu queria só encerrar aqui falando rapidamente aqui da última parte aqui do livro da professora Rita, né, que é muito interessante quando ela chega à conclusão com relação às concepções poéticas do
Sosandres, e que também está contemplado também no texto dela, no nosso livro, né? Quando ela diz o seguinte: em Huguesa, o discurso da personagem são apontamentos carregados de conotação moral acerca dos seus sentimentos, das suas projeções de fragmentos do passado recriado sobre o presente, do peso desse passado nesse presente sem perspectiva. Assim, Sousandres emprega imagens antitéticas para fazer ressaltar a radical oposição existente entre o que ele acredita ser, que é a bondade dos índios e a maldade dos colonizadores, né? E a sua poesia assume uma posição denunciadora, reformadora e polêmica, ao corporificar essa visão antitética, explorando hiperbolicamente um rígido esquema de comportamento que tentava caracterizar o contato interético, né? Ou seja, todas essas concepções que eu mencionei, a professora Rita sintetizou aqui no final do livro dela. E aí, para finalizar, né, a minha fala, mas esse trecho também do livro da professora Rita, ela diz o seguinte: a narrativa poética de Sousandres tem profundas implicações éticas ao contextualizar e orientar a identidade narrativa do leitor para a sua função essencial de captação de ser um agente humano para a responsabilidade. Ora, o leitor, como sujeito hermenêutico, reflete, fala e é falado, e ele existe pelo poder autoafirmativo de esforço e desejo, percebendo a sua existência por meio da autocompreensão que resulta no jogo constitutivo e crítico dos signos, dos símbolos e dos textos. E aí, como é que Sousandres consegue trabalhar tudo isso? E é onde a professora Rita trabalha dentro da questão da linguagem, dessa potencialidade da linguagem, é pela metáfora, né? E a metáfora é onde acontece aquilo que a gente já discutiu em outros momentos, que a metáfora nada mais é do que o deslocamento da identidade de uma palavra. E como esse deslocamento ela potencializa mais ainda toda a concepção, né, da palavra ordinária, elevando os seus sentidos, né? Mas elevando os seus sentidos, e aqui eu fiz, e a professora Rita fez muito bem isso no seu livro, e fez no seu texto, junto com a Carolina Almeida, não de maneira irracionalista, não de maneira voltada apenas para achismos, impressões, o que eu penso, ou seja, para o irracionalismo, que na realidade são apenas devaneios e fofocas que se chama de teorização, né, interpretativa sobre a literatura, sobre a filosofia, sobre a história e por aí vai. E aqui eu encerro a minha pequena contribuição.